mais um espumante para a gente degustar aqui no curso. E eu diria que esse, para mim, é um dos espumantes mais importantes que vamos degustar aqui. Afinal de contas, estamos falando de um Muzak de Gaillac, ou seja, uma das principais regiões produtoras de espumante, onde tudo se começou junto com o Limoux. Então aqui a gente vai ter um espumante que eles chamam de mousse, que é um espumante natural Gaillac, Gaillacoise, um método ancestral Gaillacoise, como eles chamam, que é o método de fermentação na garrafa, segunda fermentação, a continuação da primeira fermentação na garrafa, pelo método ancestral, sem muita intervenção. Então, nós vamos abrir e vamos degustar. Antes, a gente tem que falar um pouquinho, que a gente aqui vê o nome da uva, Muzak, que é aquilo que eu já expliquei, que tem que ser 100% da uva Muzak para você ser um método ancestral Gaillacoise. E aí, a apelação de origem controlada pede que seja 100% Muzak aí também. Então, a gente vai ter esse espumante que você encontra fácil, existem várias marcas, esse é um produtor bem interessante, gosto bastante dos vinhos dele. E a gente vai provar, eu espero um espumante meio doce, não muito seco, porque normalmente é como são feitos esses espumantes. Você não faz a filtragem, então ele pode ser um pouco turvo, ele pode ter algumas partículas dentro e o teor de açúcar também um pouquinho mais alto. Então essas duas características é normal nesse tipo de espumante. Separei 2 taças que é exatamente para a gente fazer a análise. Antes nós vamos abrir, eu vou apoiar só para abrir ele aqui. A gente já falou isso muitas vezes. A câmera hoje vai ficar direcionada mais em mim. Eu vou abrir ele na mão, no alto. Já soltou. O produtor é o Domaine Plageois. E a gente vai ter um espumante bem, já soltou. O calor não deixa. Realmente eu abri sem barulho aqui nas gravações. Impressionante. Vamos lá. Eu vou colocar uma taça aqui. Na verdade, eu vou servir em 2 taças, porque eu quero fazer análise das 2 taças. Porque a gente vai chegando para o final do curso e a gente vai começando a entender o que uma taça pode proporcionar e o que a outra taça também. Então, eu vou posicionar a câmera para a mesa, sentar e analisar com vocês. Vocês vão perceber que eu estou rodando a minha taça lentamente, que é para avinhar a taça. O que é avinhar a taça? É quando a gente passa o espumante em todo, o vinho, na verdade, em toda a superfície da taça, para limpar qualquer resíduo que tenha ficado nessa taça. Pode ter sido proveniente de uma mal lavagem, ou de um álcool, ou mesmo uma poeirinha. Isso altera, às vezes, a análise de um vinho. E às vezes, então, para tirar todas essas características, a gente avinha a taça. Vocês vão perceber que em alguns eventos as pessoas lavam um vinho, com uma taça com água de um vinho para o outro. Profissionalmente a gente não faz isso. Profissionalmente a gente avinha a taça. Avinhar a taça é exatamente deixar ele com características do vinho. Não importa se o próximo vinho é o mesmo ou não. Então, a gente avinha a taça. Eu estou avinhando as minhas 2 taças. Porque eu ainda não tinha ensinado isso para vocês aqui. E aí eu vou fazer um novo serviço. Parece que melhorou. O que nós temos aqui, essa taça nós vamos descartar. Ela não vai entrar na análise, posso até utilizá-la para analisar um pouco a cor.
mas a gente tem 2 taças com o mesmo espumante, tá? Obviamente que a ideia minha aqui é perceber como o perlage se desenvolve, né? E obviamente a parte olfativa. A gente percebe que a taça mais afunilada, né, modelo flute, ela permanece com o perlage mais centralizado, mantendo um fio, né, central. Já a taça mais aberta dispersa um pouco mais esse perlage. Esse tipo de taça aqui não é legal para espumantes jovens e que devem ser degustados jovens, que é o caso desse. Eu coloquei só mesmo para mostrar para vocês. Olha, o perlage se dispersa totalmente e a intenção num espumante desse é analisar o perlage. Nessa outra taça, eu consigo visualizar muito mais o perlage, muito mais central e muito mais visível. Então, espumantes safrados com 10, 15 anos de guarda, que eu não vou analisar o perlage, é um caso de um champanhe que você comprou muito antigo, então você pega um espumante desse muito antigo, um espumante de guarda, aí você pode usar uma taça dessa, porque o perlage não é essencial. Já quando a gente fala de espumante jovem, que eu quero degustá-lo logo, o perlage faz a diferença. Então, a gente vai analisar por essa taça aqui. Mas eu vou deixar as outras 2 taças aqui para na frente a gente falar um pouco mais. Eu vou colocar a tampinha no meu espumante, mas antes eu quero mostrar o rótulo para vocês. Eu vou filmar mais de perto daqui a pouco. E enquanto eu leio aqui, eu vou falar para vocês que ele está escrito Mouzac Nature, né, Nature, como eu falo em francês mais ou menos, e 2017, que é a safra, ou seja, ele é safrado de um único ano a colheita. Domaine Plageolat, que é o nome do produtor, ok? Ele diz que é inimigo do sulfito, tá certo? E aí a gente vai ter mais aqui atrás, vinho espumante Brut branco, ele não é Brut, o contrarótulo vem com Brut porque a classificação se exporta, não tem esse grande problema, né, no Brasil para entrar, mas ele estaria com um teor de açúcar um pouco mais elevado. Como é um pétillant natural ou pétillant, fica difícil essa classificação para o importador, então normalmente se importa tudo como espumante Brut mesmo, né? Produzido e engarrafado no produtor. Então, produzido com uvas Mouzac, que é obviamente a uva permitida, ok? Validade determinante, 2017, foi engarrafado em 22/1/2018. Gostei bastante dessa informação, bem completinha. Vou colocar o contrarótulo para vocês verem aí, e vocês vão ver que está aí a safra, o tempo que quando ele foi engarrafado, ou seja, a colheita de 2017, e ele engarrafou em janeiro de 2018. Ou seja, é um espumante que foi feito em pouco tempo, foi feito rápido, né? É um espumante com um período de fermentação e estágio com as leveduras, no caso ele ainda está com as leveduras, bem curto, porque a colheita é por volta de agosto e em janeiro seguinte ele já estava sendo engarrafado. Então eles fazem aquele método de fazer o vinho base, eles interrompem a fermentação, baixando essa temperatura, fazendo com que a levedura se retraia um pouco, eles engarrafam e deixa continuar essa fermentação dentro da garrafa. Esse é o jeito Gaiaquoise, que chama método Gaiaquoise de se fazer o espumante mais tradicional do mundo. Essa região Gaiac é muito pouco conhecida por nós brasileiros, mas é uma das mais importantes. Está entre as primeiras apelações de origem controladas da França e, na verdade, a primeira do Sudoeste. Tem uma influência muito forte do mar Mediterrâneo, né, que é mais quente, e também do Atlântico, que vem da direção de Bordeaux. Então tem uma influência fria de um lado, mais quente de outro, e tem um vento na região que passa também, dando bem seco esse vento. Vou colocar uma imagem, se eu conseguir agora,
do vento e como é que ele sopra esse vento na região. E esses ventos são bem interessantes porque a gente acha que é uma bobagem, mas não é. O vento, quando ele tem uma temperatura quente, ou ele é seco, ou ele é muito forte, ele consegue fazer com que pequenos insetos não consigam permanecer nos vinhedos. Então os ventos ajudam a dispersar esses insetos, assim como também nuvens de chuvas, evitando chuva em época errada. Então isso é muito interessante e eles contam bastante com o clima, o terroir da região para poder fazer um produto natural. Então a gente vai degustar, eu vou pegar a ficha técnica, né? E a gente vai falar. Já com a minha ficha aqui, a gente vai para análise visual. A gente vai logo falar sobre a claridade, ele é límpido, claro, né? Apesar de poder apresentar alguma turbidez, ela é mínima. No fundinho da minha taça, pelo tempo que está aqui, eu já percebi que apareceu alguma coisinha, mas é mínimo. A gente percebe também que tem perlagem persistente. Eu estou aqui bastante tempo, a gente está com uma luz de estúdio e continua borbulhando. Intensidade, se ela é baixa, palha, eu diria baixa palha, não é intenso, tá? É um dourado bem palha. E a gente vai falar sobre também, eu acho que são essas 3 análises, sim. Aí a gente vai agora para a análise do nariz. A gente vai cheirar. É bem diferente do que a gente espera nos espumantes que não são naturais. Já um toque mais adocicado, encontro uma maçã, encontro uma pera, me dá a sensação de cidra, mais adocicado mesmo. As leveduras a gente percebe. E tem uma coisa de um terroir, dos vinhos naturais, que é uma coisa que vocês vão perceber ao longo. Devido a eles não terem leveduras externas, são leveduras indígenas, leveduras próprias da própria uva, tem uma característica que você percebe muito mais a uva, né? Então, é isso. É frutado, fresco, frutas doces, maçã, pera... menos pera, mas mais maçã, damasco, senti um pêssego e um toque adocicado, um mel, tá? Aí é límpido, não tem defeito. Intensidade médio, ele é mais intenso que alguns espumantes que nós tomamos aqui no curso, devido talvez açúcar, né, que dá a sensação no nariz. Então intensidade média para baixa, mas média, tá? Não tem defeito. Eu diria até frutas maduras, me deu uma sensação de frutas bem compotadas devido ao toque mais adocicado, tá? E aí a gente vai degustar. Acidez, a gente começa pelo doce, ok. Pouquinho na ponta da língua, se percebe o açúcar, se percebe que não é brute de forma alguma, mas também não é um doce enjoativo, mas eu diria que é um espumante para acompanhar uns bolinhos, uns queijinhos amarelos e para acompanhar frutas, tá? Tem um toque de açúcar sim, acidezinha bem marcante, tanino a gente não fala. Vou colocar mais um pouquinho para poder continuar a análise. Não gosto de completar a taça, porque a minha taça já estava um pouco quente, mas a gente não pode desperdiçar também. Álcool baixo, não se percebe o álcool, o açúcar dá essa mascarada no álcool, isso é bem importante vocês saberem. Todo vinho que tem um teor de açúcar mais alto consegue mascarar o álcool se ele tiver excessivo. No caso é um espumante, eu acho que tem 12,5 de álcool, não é tão baixinho, 12,5, e é imperceptível devido ao teor de açúcar ser alto também, tá? O corpo
ser natural, ele tem um peso, sabe? Eu sempre falo isso. Mas não é um negativo. E por ser doce, dá essa sensação de mais pesado, né? Porém, ele é leve. É um espumante fresco, aromático, né? Não é pesado de forma alguma. A sensação mas ele não é pesado, tá? Aí a gente fala quanto se ele é agressivo, delicado, no caso das borbulhas, o perlage, muito delicado, muito macio, não é agressivo de forma alguma, literalmente um nome mousse, né? Para mim representa bastante o que eu sinto quando eu provo um espumante desse, devido a essa cremosidade que dá na boca. Quanto eu encontrei uma flor na boca. A gente continua com as frutas, continua com as nossas doces, um pêssego com mel, maçã, mas eu encontrei flores. Sabe a dama da noite, aquela flor bem perfumada que nós temos, uma branquinha? Eu senti ela, né, me deu essa sensação dessa flor. Os aromas dessa flor vieram na boca, na sensação gustativa. Corpo continua com aquele médio para baixo, baixinho, não é nada estruturado. Só o açúcar mesmo que dá um pouquinho do peso, além das leveduras. E eu diria que ele é meio final de boca médio, não é curto de forma alguma, ainda tô com ele aqui, mas também não é longo absurdo, então ele tá ali no meio. É um espumante que eu diria tudo médio, né? O teor de açúcar, volto a repetir, dá característica que ele vai ser tudo mais forte, porque o açúcar marca muito a boca, mas a gente tem que falar do espumante de forma geral. Muito leve, muito macio, tá? E pronto para ser degustado, não deve ser guardado, não é um espumante de guarda, não se percebe. E para ser realmente curtido em momento de descontração total. É um espumante para isso, né? Para um momento de descontração. Gostei muito, na verdade eu já tinha tomado esse espumante uma vez e eu voltei a comprá-lo para gravar. Não é meu estilo de espumante, porque ele tem esse toque mais adocicado, eu não gosto muito, mas eu acho que ele é fundamental para a gente ter um conhecimento mais profundo dos espumantes de forma geral. Olha, essa taça, o perlage tá muito baixinho, você quase não vê, dispersou total, e nessa taça a gente continua com o perlage. Nessa taça, então, modelo Borgonha, até parece que ele é mais escuro, não tem perlage nenhum, zerou o perlage. Então, para espumantes mais jovens, mais do dia a dia, as taças mais afuniladas são melhores. No próximo vídeo, vocês vão acompanhar outro espumante Petinat. Só que ele, por ter uma estrutura diferente, e vocês vão ver isso no vídeo, vocês vão perceber que eu também mudei a taça. Então, assim, cada espumante, ele pode se apresentar melhor em uma taça. Não está errado querer tomar todos os espumantes nessa taça, mas talvez você vai perder alguns aromas se você não usar uma taça modelo Borgonha ou modelo Bordeaux, ou essa menorzinha, que eu gosto muito, por ela ser menorzinha, você coloca menos vinho e esquenta menos, então eu acho mais apropriada também. Às vezes coloca uma taça tão grande em um lugar muito quente e aí esse vinho esquentar muito rápido. Então, a gente não pode ter preso isso quanto à taça obrigatória. A gente está chegando no final do curso, vocês vão ver que eu trabalhei com várias taças, obviamente eu dei preferência para trabalhar com o modelo da ABE, Associação Brasileira de Enologia, que eu acho que é a taça que melhor consegue decifrar todos os espumantes, mas nós temos outras taças e não tem problema algum, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa degustação. Mas eu queria só mesmo agradecer e falar um pouquinho mais desse espumante, que vocês têm que entender a importância da gente decifrar produtores que mantêm a tradição,
que em vez de arrancar suas vinhas e colocar uvas da moda e produzir o espumante fora da lei, optam por estar dentro da lei, produzindo um espumante que não é altamente consumido, agora que voltou essa moda do natural, todo mundo quer provar o natural, mas até pouco tempo era um espumante consumido local e produzido com uma uva Muzak, que pouquíssimas pessoas conhecem, uma uva mesmo ancestral, uma uva local, e eles mantêm assim porque a legislação exige e porque eles não querem sair dessa legislação e porque eles querem manter a tradição de família e manter isso em gerações e gerações. Então a gente tem que valorizar esse tipo de produto. Eu já tinha provado, como eu já disse para vocês, e eu gosto de valorizar esses produtores exatamente porque são pequenos produtores. Quando a gente fala de Gaiac, quando a gente fala de Limu, provavelmente praticamente todos são produtores pequenos, famílias de agricultores. Não são grandes indústrias como no Cava, como em Champagne ou como no Prosecco. Então, fica a sugestão para vocês provarem espumantes diferenciados. Se você não gosta de espumante com toque mais adocicado, essa é uma boa opção para acompanhar pratos mais adocicados. A gente vai gravar um vídeo de harmonização que vai chegar já, e aí eu vou sugerir, porque já deixo aqui registrado, que eu acho fundamental a gente conhecer e realmente provar um espumante como esse. Particularmente, eu acho que pelo método como ele é feito, com as limitações e exigências da lei, ele é um espumante excepcional nessa categoria de natural, de método ancestral e vinhedos orgânicos, uvas orgânicas, tudo orgânico, buscando manter a essência do mais natural possível, ok? Então, a gente segue para o próximo vídeo com mais uma degustação.